Olá, amigos do CR Portal. Hoje é uma entrevista muito especial com um grande amigo, não somente meu, mas de toda a comunidade rolante, o Pablo Visto. Pablo, ele é dentista, conhecido por todos nós. Também ele é ciclista, adora andar de bike. Tem mais algumas Isso outras aí. outras coisas que ele vai nos contar ao longo dessa entrevista. Pablo, muito obrigado por vir aqui no Grupo CR e bater esse papo com a gente hoje. Olha, Douglas, eu que agradeço aí pelo convite, né? Muito feliz e tô impressionado com toda a estrutura e venho acompanhando os podcasts de vocês, sempre trazendo entrevistados interessantes, assunto da nossa região, assim, muito interessante. Todo o CR Portal tá de parabéns. Muito obrigado, é um prazer te receber aqui, viu? Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, há quanto tempo você é dentista e como é que funcionava a coisa no mundo do dentista quando você viu pela primeira vez a cadeira do dentista, as brocas, tu imaginou que teria uma evolução tão grande como está tendo hoje, assim, essa parte do trabalho do dentista de uma forma geral, de recursos? Que pergunta interessante essa aí. É impressionante a evolução que as coisas acontecem assim, chega a ser uma coisa exponencial, né? Quanto mais acontece, mais surge, mais surge, Crescimento muito é rápido, muito assim, né? Muito rápido acelerado, né? e eu tô na odontologia, me formei pela Faculdade Federal da URGS no ano 2000, então é fácil fazer as contas, há 23 Sim, anos formado. 23 anos, Entrei cara. em 97, bota aí o tempo de faculdade, tô há mais de 25 anos nesse mundo, né? Sim, E então ali tu vê, basicamente dá para dizer para ti que se eu seguisse aquilo que eu aprendi, claro que os conceitos básicos e os éticos tu sempre vai manter, mas a sim, parte tecnológica, o avanço, os recursos, isso aí sim. A não, clínica continua a mesma, a clínica básica é aquela. é a Agora, os mesma. recursos. Mudou muito, tanto que eu acho que um profissional, tanto um médico, esses dias eu vi um médico de renome falando assim, ó, que se tu vai fosse num médico e se aquele médico não se atualizasse nos últimos 5 anos, ele deveria ser proibido de atender. Sim, educação continuada, né? Porque você não pode submeter, por exemplo, um paciente a uma cirurgia aberta, vamos supor, se hoje em dia tu tem recursos tecnológicos de Sim, fazer por para vídeo, fazer então, por vídeo. isso serve para odontologia também. Concordo. Eu acho que nos últimos anos, assim, eu também sou da área da saúde, né? Então, desde que eu entrei, eu fui me aventurar, né, na saúde, eu escutava sobre educação continuada. E isso era tão intrínseco, isso virou uma prática muito presente, assim, dentro da área da saúde. Não tem como você não se atualizar diariamente, enfim, dentro Uhum. do teu contexto para conseguir estar presente, conseguir atender da forma que precisa atender hoje em dia as pessoas. Se estivesse só utilizando aquilo que aprendeu lá em época de faculdade, talvez não teria hoje essa excelência que tem no trabalho. Totalmente obsoleto, ultrapassado e quem não se renova fica para trás, né, cara? Tem alguma coisa que tu lembra da época de faculdade, assim, quando tu chegou no mão na massa, assim, começou a fazer os teus estágios? Como é que era a Por estrutura? exemplo, Douglas, ainda tem pessoas, os mais antigos aí, nem tão antigos, vão recordar das experiências, por exemplo, aquele motorzinho que tinha uma corda pendurada, que o dentista ficava pedalando do lado, sem Cara, pra irrigação, mim super isso aí já... divertido, né? É É, sério, não, tu chegou a presenciar tinha, isso? na parte da faculdade peguei isso aí, tem, que mais, assim, aquelas caixinhas, umas caixas metálicas de madeira, tipo um minis baús assim, que ali dentro tinha uns formões, pena que eu não trouxe para mostrar para vocês. E ali tinha estampado um formato breve de um dente e o dentista ele pegava um laminado de ouro, estampava ali na hora e chegava na boca da pessoa, jogava lá, ia com martelo, com martelinho mesmo adaptando ali. Tipo, ele talhava o... Na hora ali ele fazia uma forma e botava um ouro ali. Então, ainda hoje eu atendo pessoas que têm esses dentes a ouro naquela época, assim. Uhum. Então Isso eu peguei um pouco seria, tipo, disso, uma cara. restauração? O que hoje a gente faz de laminados, chama lentes de contato. Ah, as lentes, Antigamente o que tinha era o ouro, por exemplo, né? o ouro. Então já Ah, o peguei dente de dente ouro. de ouro, Cara, deve ter em Então algumas regiões do Brasil ainda deve ter esse. esses dias teve um cigano aí me procurando,
querendo saber quanto que custava botar um dente de ouro, né? Porque essa é uma questão cultural deles, né? Sim, sim, A gente mas nem importante. se usa mais isso, né, cara? Claro, aí Então ele... então Putz, cara, assim, é a verdade. coisa tá muito rápida, muito. Agora há pouco mesmo eu cheguei atrasado, talvez eu esteja com uma marca da minha toca cirúrgica. Botar dois implantes num paciente, como é que eu fazia antigamente? Tu chegava ali, tu anestesiava o paciente, olhava numa panorâmica, que é um exame bidimensional, e ia para a cirurgia assim, com a mão ali, sem ter uma situação real do Sim. cenário. Tu montava o 3D na tua cabeça, Não na assim. cabeça, assim, tu imaginava, né, cara? Aham. Daí tu abria, daí tu tinha que cortar a gengiva do paciente, expor o tecido ósseo, e daí tu ia ali na mão, assim, sabe? Sem muita precisão, muita Uhum. assertividade. E hoje em dia já não é, cara. Agora, por exemplo, comecei atendi um paciente sentou na cadeira 2 horas. Era 2h35, eu tinha terminado. Tem dois implantes assim, ó. Colocar 2 implantes num De maneira, paciente. de maneira guiada pelo computador. É, Uau. eu tenho lá em casa uma impressora 3D. Ontem à noite eu estava imprimindo a guia cirúrgica. Tinha estudado tudo no software, pelo computador ali, para que a coisa fosse precisa, cara, com uma precisão assim de não encostar no nervo do paciente de 1,5 milímetros. Uau. Então ali eu consegui ter uma certeza e daí eu vou para a cirurgia tranquilo, o paciente também, sem precisar fazer nenhum ponto, Uhum. nenhuma incisão, nada de agressividade, assim, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa fabulosa, assim, né? Que tu Sim. E quase não de... Você acredita. falou que 2 próteses, 35 minutos. Quanto tempo se demorava antes, assim? Antes eu acho que Uma cirurgia era aberta, assim, desse abrir, tamanho, tu levava olhar. 1h30. Mas daí depois o paciente recebia ponto, ele ficava inchado, dolorido, tu botava o implante torto, vamos supor, né? Uhum. Depois que tu ia Ia ver as descobrir que o consequências implante estava... disso aí, ou tu botava ele não perto, não no melhor posição. Como se você fosse fazer uma casa ali, tu tem que ter um planejamento antes, né? Sim, Que um vai ficar os planejamento. pilares, então. Então a coisa vem evoluindo assim de uma maneira. Uhum. E daí o paciente ele já consegue perceber antes o que tu tá propondo. Tu compartilha com ele no WhatsApp o videozinho Uhum. da prévia Pois da é, acho que cirurgia. quando tu mostra como é que vai ser, ainda mais nessa coisa do É, dente, tu mostra como é que vai fazer, ele fica mais seguro, ele fica mais ele tranquilo. entende o que tu tá falando, né? Porque, nossa, na minha época, assim, quando eu era guri, cara, era extremamente traumático ir no dentista, cara. Então Era a gente tem pânico esses total. recursos todos, assim, cara. Tu consegue conciliar a clínica aquilo que o paciente quer, tu consegue fazer uma prévia, tu consegue mostrar para ele antes, ó, o teu sorriso vai ficar assim, ó. Aham. Bota ali na boca dele, ele vai ver, ó, tá vendo? Bah, vai ficar legal. Talvez tu vai dizer para ele assim, ó, aquilo que tu tá imaginando, que tu tá vendo pelo Sim, Instagram aí, né? No teu caso não vai ficar bem assim, tu consegue situar o claro. paciente das perspectivas. E isso no passado não tinha nada disso, né? No passado Uhum. não tinha essa Era confiar, previsibilidade. assim, e seja o Os que Deus materiais quiser. também evoluíram muito, tanto na questão estética, questão de resistência, de durabilidade. Então Esses implantes que se coloca hoje, eles duram o resto da vida, ou não, é engano meu. eu não gosto de usar esse termo, essa A comparação, né? vida inteira. Porque você pensa assim, dá para até filosofar sobre isso. O que é pro resto da vida, né? Aham, Esse meu dente aqui natural, desenvolvido ao longo de milhões de anos na nossa evolução, sim. será pro resto da vida, quem sabe? Ou vai acontecer uma falha nele, no implante? A tendência é que qualquer coisa proteticamente falando, que é uma coisa artificial, não tenha tanta perfeição e longevidade quanto se fosse comparar com um dente, né? Sim, Mas a gente com o sempre dente faz real. pensando em ter uma durabilidade ao longo de todo o resto da vida da pessoa, né? Sim. Então a ideia sempre é essa aí, né? Eu, Então, eu quero te fazer, já aproveitar que a gente está falando sobre isso, é uma pergunta bem polêmica, que eu acho que foi polêmica uns anos atrás, mas continua. O flúor. Tem gente que não quer utilizar flúor, boa, que diz que o flúor faz mal, não sei o que, o acúmulo de flúor. boa pergunta. O acúmulo de várias substâncias químicas, né, no organismo faz mal. Sim. Eu te pergunto, é o caso do flúor? O flúor faz mal para o corpo? Sim ou não? E Essa é como é uma que é isso? polêmica discutida muito, especialmente na medicina, né? Aham. O flúor, então assim, ó, o flúor tópico, em primeiro lugar tem que ser visto a indicação do flúor, né, Douglas, por exemplo. Uhum. Qual é a indicação do flúor no aspecto odontológico? É para aquela pessoa que está passando por um desequilíbrio de um processo de desmineralização, que é a cárie, né, que dentre outros fatores, o flúor ajuda.
Então, por exemplo, um paciente fazer um bochecho de flúor de 1 minuto e só entrar em contato com ele depois cuspir fora, ele não vai estar nem deglutindo, Sim, nem ele não vai sistematicamente sistematicamente, não, ele não vai quantidade suficiente, ele não... E então ele não vai ter os efeitos colaterais de intoxicação, de alteração hormonal, e ele pode ser beneficiado porque o flúor ele vai diminuir a incidência de cárie, vai te proteger da cárie. Agora, você usar flúor de maneira indiscriminada, ou tem o flúor da pasta de dente, Da própria pasta também. que, por exemplo, tu dá para uma criança que ela vai deglutir, ela vai se intoxicar, vai ter repercussões. Botar pouquinho flúor assim na pasta de dente, flúor quer dizer a pasta de dente, pouquinho quando você for escovar. Então, e o flúor, quando bem indicado, ele vem mostrando já ao longo de décadas, ele por si só está sendo o principal responsável pela diminuição da incidência de cáries. Sim. E não é a melhora da higiene das pessoas, não, ou dos hábitos alimentares. Ah, sim, era essa a pergunta que eu ia te fazer. Eu sei que ao longo do tempo as pessoas culturalmente escovam os dentes com uma certa frequência. Uma vez por dia, digamos assim, para botar todo mundo dentro do mesmo parâmetro. Só que o indicado é, sei lá, eu nem sei quanto é o indicado, na verdade, para escovar os dentes 3 vezes ao dia. Eu quero perguntar, então, Isso. qual é a indicação e por que Surgiu. a maioria das pessoas não seguem essa indicação ao pé da letra, assim? Surgiu assim, desde que tu é criança, que tu escuta falar, tem que escovar 3 vezes ao dia, né? Sim, 3 Daí tu vezes ao vai dia. lá, Ó, tô escova quase 3 lá. vezes ao dia. Tá. Pode escovar 3 vezes ao dia, mas se você conseguir, o mais importante é que você fosse dedicar um tempo de atenção no momento que você for escovar, porque tu escovar 3 vezes ao dia, que nem eu vejo assim as minhas crianças, os meus familiares que eu convivo, como é que é isso aí? Eles pegam a escova, botam na boca e estão ali mexendo no celular, estão ali dobrando roupa. Não olham pro dente, Fica não ali, olham daí pro... o que acontece, cara? Eles escovam 20 vezes aqui, ó. E a escova nunca chegará lá no molar, Lá na atrás. região anterior. Então tu vai ter um padrão que de um lado tu vai escovar demais, do outro lado menos. Uhum. E vai ser sempre assim, dia após dia, mês após mês. E o problema vai dar naquele canto que tu não tá limpando. Naquele canto que tu não tá limpando com essa frequência Então a dica principal, cara, que é o básico do básico, assim, ó, o mais importante, se eu pudesse dar uma dica número 1 para essa nossa conversa, Sim. por favor, vá na frente do espelho, num lugar que tem uma luz, que você consegue enxergar aonde você está chegando com a escova. Agora estou percebendo que eu estou fazendo esse movimento. Sentir a escova. Estou chegando lá atrás. Estou com dificuldade. E daí tu vai desenvolvendo isso na tua mão. Então que seja uma vez por dia só, né? No momento que tu tiver tempo. E tem outra, a gente fala na escova, né? Entre os dentes, Douglas, assim, ó, na superfície interproximal dos dentes, não tem escova no mundo que chega. Pois é. Então você faça as contas, você vai conseguir chegar, na melhor das hipóteses, em 3 superfícies dentárias. De um lado, em cima e do outro lado. Aqui no meio, você não vai conseguir limpar. E isso representa 40% da superfície dentária. Quer dizer assim, tu pode escovar 10 vezes por dia. Nunca vai escovar ali. É matemática. Então ali vai dar o problema, cara. Vai dar a cárie interproximal, que é a cárie mais comum, a cárie mais difícil de solucionar. E isso se repete, se perpetua, porque você é como enxugar o gelo, né? Tu vai ali no dentista, tu arruma uma cárie, arruma outra cárie. Depois o cara não continua não usando fio dental, dá outra cárie ali. E daí aquele dente fica todo bombardeado. Daí vai para canal. Daí depois vai para uma prótese, vai para pino e arranca o dente, vai para implante. Então eu tô atendendo lá no outro extremo, cara, onde não foi, e toda essa cadeia de cuidados básicos do básico não foi seguida. Então é mais Então, um motivo interessante de ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Sim, escovação e o fio dental. Se eu fosse para uma ilha deserta e tivesse que escolher, ó, o que tu quer levar junto aí, ó, eu ia dizer, me dá um fio dental. Porque com fio dental eu vou conseguir limpar meus dentes. Vai conseguir limpar. E a escova, não. Só que o fio dental também precisa ter uma técnica meio melindrosa para usar. Desenvolvimento aí motricional tem que sentir, fino. né, onde tá passando também tem que ir na frente do espelho, né? Depois até a gente pode orientar assim com um videozinho, mostrar como é que faz. O fio dental tem que entrar lá dentro da gengiva. Quando você perceber que está sangrando a sua gengiva, ali já tem um problema. É porque precisou ficar por mais de 21 dias a placa bacteriana presente ali
para que a sua Nossa. gengiva comece a sangrar. Então daí você vai encostar, o cara pensa assim, ó, eu tô machucando, né? Aham. É o contrário. É Tá justamente ali. ali que tá o problema, tu tá sendo avisado, que a tua gengiva tá sangrando, e experimente, dentro de uma semana, aquilo ali vai regredir, vai regenerar, a tua gengiva vai voltar a ficar saudável, vai evitar cáries, vai evitar o mau hálito e todas as consequências das doenças. Toda gengivite é decorrente de sujeira? Não, existe algumas exceções que são as gengivites, tem a herpética, que é por herpes, tem a medicamentosa, Uhum. tem, Medicamentosa? tem algumas as pacientes Nossa. que tomam remédios imunossupressores que receberam órgãos, eles desenvolvem uma gengiva Ah, sim. crescida. Tem por fim, quase todas são pioradas. Por exemplo, uma gestante que ela está num processo hormonal diferente, Uhum. se ela deixar acumulado um pouco de bactéria, já exacerba o caso, né? Exagera, assim. E no caso que Sim. se fosse num outro cenário, talvez aquele pouquinho de bactéria não causaria tanta deficiência. Mas basicamente, assim, é por bactérias. Tem uma pergunta que é sempre bom perguntar para lembrar as pessoas. O tratamento do dente da mulher grávida. Eu lembro porque a minha esposa ela rachou. Digamos que rachou, não sei se é essa palavra, mas o dente meio que rachou mesmo. Uhum. E aí foi orientado a ela fazer isso depois, né? Fazer o tratamento final depois da. Né, já estava no final da gravidez, né? Depois da terminasse a gestação. Por que isso acontece? Eu não sei bem o caso da sua esposa, mas, por exemplo, poderia ser necessário ter que radiografar. Se está no Uhum, primeiro trimestre, isso não é muito recomendado. Ou alguma ordem médica que o obstetra recomenda não. uhum, Por exemplo, uma gestante que exige um tratamento especial. Ou se sim, está na véspera ali de ganhar o nenê, também não é um sim. momento muito legal. Mas existe muito mais folclore em cima disso, Ah, assim, é? Olha aí. do Bom que os saber. fatos mesmos, assim. Inclusive, às vezes as gestantes não vão no dentista por conta desse medo que existe, esse folclore que, vou no dentista, Sério, vou cara. fazer uma anestesia, o meu filho vai nascer com um dedo a mais. Meu filho. Mas Tem, eles tem umas conversam coisas assim, né? nas Tem. rodinhas de chimarrão das vovós, é isso que fala, isso. E esse senso Uhum. comum vira quase como se fosse uma verdade absoluta, né? Isso quer dizer que a mulher grávida pode, deve ir no Não só dentista, ainda mais pode, se tiver dor de por dente, se tiver várias alguma razões. coisa incomodando. Porque às vezes elas estão com tanta dor, elas começam a tomar anti-inflamatórios e tudo. O que acontece com anti-inflamatórios? Efeitos adversos que dá no próprio Claro, feto, passa exatamente. Isso também é um a risco, placenta, vai para a criança, né? E ficam ali concordo. desenvolvendo focos bacterianos, ficam sofrendo com dor, a criança prejudica. E, inclusive, veja só, existe uma relação direta entre rompimento precoce da placenta e nenês com baixo peso em gestantes que têm doença periodontal. Uau. Então, mas isso Nossa vários estudos Senhora. mostram. Assim. Então, se uma gestante não tem uma saúde bucal, a tendência é que aquele seu nenê vai nascer com baixo peso e prematuro. Além disso, tem a própria boca da mãe contaminada, quando a criança nasce, o primeiro contato bacteriano que ela tem é com as bactérias da mãe. Ela nasce estéril e a Sim. mãe vai contaminar, na maioria das vezes, a criança. Uhum. E a mãe vai ser um vetor de transmissão de bactérias saudáveis ou não saudáveis. Sim. Sim. E esta inseminação inicial vai acompanhar a criança até o final da sua Sim, vida. vai balizar como é que vai ser a saúde dela também. As bactérias indígenas que a gente chama ali. Uau. Então, esta mãe, se tem cárie, se tem doença, ela tenderá a passar isso para o seu filho, dentre outros fatores, né? Mas, então, isso tudo é importante de ser entendido, de ser prevenido, né? Uhum. Então, é uma coisa que pouco se fala, né, cara? Mamãe, você tá grávida? Pode ir no dentista, não tem problema. Isso. Vai pra lá, vai no dentista, conversa, fala da tua Converse. necessidade, que o dentista vai conseguir te Converse ajudar. com o obstetra que está fazendo pré-natal. Perfeito. Ele vai te orientar, vai te tranquilizar. Não permita ficar com a boca contaminada, porque a nossa boca faz parte do nosso corpo, né? Então Claro, claro, tá ligado a tudo. A gente é um sistema só, né? A gente funciona de uma forma única. interessantíssimo, sabe? Pablo, e o que que você percebe de diferença na boca das pessoas ao longo dos anos? O que que tem de diferença nesse perfil? Ótima, ótima pergunta.
está repercutindo diretamente nos nossos dentes, na nossa saúde bucal, a nossa vida atual, o nosso estresse atual, o nosso bruxismo, o nosso comportamento, Acredito. os nossos hábitos alimentares. Para tanto que está sendo classificado uma chamada de síndrome do envelhecimento precoce bucal. São pessoas jovens que já apresentam um conjunto de sinais e sintomas, onde, por exemplo, uma pessoa que tem a boca limpa, saudável, que ela tem 25 anos, mas tu olha para os dentes daquela pessoa, tu diz assim, pô, esses dentes estão envelhecidos, essa pessoa teria 60, quando diz gente com uma saúde fisiológica de 60 anos. Nossa. E daí tu consegue, mas o que tá acontecendo? O cara limpa os dentes, não tem placa bacteriana, não é uma lesão cariosa bacteriana. E daí tu começa a investigar, cara. Aquela pessoa tem uma dieta ácida. Pois é. Eu tava pensando nisso, na forma como a pessoa se alimenta. A Porque nossa alimentação de hoje em dia. praticamente tudo, Douglas, que você vai comprar que é industrializado, engarrafado, encaixotado, ele é ácido. Desde a água mineral, os cítricos, a refrigerante, então nem se fala, a cerveja. Então tudo tem um pH baixo que vai acidificar a tua boca, vai causar uma erosão. É como se fosse botar um ácido ali, né? E vai aquele esmalte vai perdendo, o tecido vai perdendo, vai perdendo. O cara já não dorme direito de noite, porque tá ansioso, tem insônia, aperta os dentes, tem uma respiração errada pela boca, alterando também o pH da boca. Ele Tô me vai identificando com essa parte de. ele vai promover trincas, desgastes. E isso tá, assim, é assustador, porque a pessoa perde o tecido de maneira generalizada. E como é que você vai reabilitar isso? O paciente lá diz assim, doutor, aqui tá fino, ó, quebrou meu dente. Mas Quebrou, tu cara. vai ver assim, ó. Tu vai ver, o cara não tem mais espaço para botar o material restaurador. E vive quebrando e quebrando e quebrando. Então toda a dentição alterou, assim, com trinco. E daí eles ficam com os dentes sensíveis, ficam, sabe? É muito energético, é muito limão, é muito. Tudo tem que ter o cuidado, né? Do jeito que tu vai comer, vai. Então essa síndrome está sendo para mim assim o maior desafio, porque envolve mudanças de hábitos, que é o mais Sim. difícil, de entendimento, de prevenção. E para mim está sendo a coisa mais. Até inclusive agora, mês que vem, estou indo lá para Piracicaba fazer um curso em busca dessas soluções, assim, integrando o fluxo digital nessa parte de prevenção e reabilitação desses casos, que está sendo assim a coisa mais difícil de E resolver. você estava falando sobre alimentação. Eu faço uma pergunta. Eu sei que não é em todos os lugares que as pessoas têm acesso, tá? Mas leite de caixinha, leite de saquinho ou leite de vaca, isso modifica alguma coisa para os dentes? Para os dentes, o leite, talvez a tua pergunta seja em relação ao pensando que o cálcio do leite iria fortalecer ou não, não tem relação. Não existe relação direta com Não, isso. não tem. Não é o cálcio do leite que vai. A questão bioquímica da troca de minerais entre os dentes está mais relacionado à salivação, mas a desmineralização, que é o processo reverso à calcificação, causada pela ação ácida das bactérias cariogênicas, ou seja, aquele ciclo de cárie, bactéria. Então, por exemplo, Permanece um período maior a ali. pessoa não vai enfraquecer os seus dentes por não tomar leite, mas ela vai enfraquecer por causa da cárie. Daí voltamos à história do fio dental, da dieta cariogênica. Então, ali então vai se estabelecer uma cárie, porque por fim não está conseguindo usar o fio dental naquele cantinho, não está escovando naquele canto, passou 3 anos não foi no dentista, não se preocupou muito com a promoção da sua saúde. Ali, daí um belo dia o dente quebra, né, cara? Quebrou porque eu tava comendo uma goiaba. Quebrou porque eu tava comendo um pão. Pão é o campeão de quebrar-dente, né? Mas ele não, Sério? ele quebrou porque já estava sem a dentina saudável por baixo, já Sim, tinha sido ele não conta restaurado. uma história de agora, ele conta uma Isso, história de o um dente vai ficando comportamento ao longo do tempo. todo bombardeado, assim, né? Um dente rígido, um dente natural, assim, ele não quebra. Isso aí tu pode pegar um martelo e bater assim, ele não Ele não quebra, vai cara. quebrar. Ele vai, a não ser um acidente, um trauma, né? Claro. Tudo bem.
Mas ele não vai quebrar na mastigação, assim, né? Na própria Não. mastigação. O dente é uma estrutura muito forte. Não. E eu quero que tu faça um comentário, porque assim, ó, sobre tecnologia. Eu sei que não é todo o dentista que tem impressora 3D, que consegue escanear a boca do paciente dentro do consultório. O que te motivou a ter esses recursos tecnológicos na tua clínica? Eu acho, Douglas, que isso é mais uma questão própria minha, sabe? Eu sempre fui atrás de inovações lá em casa, na minha vida pessoal. Eu, desde o início, fui um dos primeiros a ter uma câmera digital. Assim, tu fala, eu quero olhar a boca desse paciente em 3D. Na Ele faculdade. imprime a boca, a dentição ali do paciente e Fiquei tem... sempre muito encantado com tecnologia. Na faculdade, eu peguei todo o meu dinheiro do 13º, que eu trabalhava no cartório, e comprei um computador 386, Um Pentium 386, 386. sim. Cara, eu gastei seria o equivalente, assim, uns 10 mil reais nos dias de hoje, Aham. assim. Mas eu queria ter aquele negócio e não tinha nada, cara. Só entrava um disquete lá dentro, o Paint pra tu e o Word pra ficar fazendo os trabalhos da faculdade. Meio ano depois, queimou o HD daquele negócio lá. Nossa. Não tinha mais dinheiro para trocar o HD. Sim, era um mega investimento. E as também naquele impressoras tempo. 3D é uma coisa que eu acho fabuloso, cara. Tu poder É. criar, assim, ó, a partir de um protótipo, de um escaneamento ali, criar um projeto e ter uma precisão de 50 microns, assim, ó, sabe? Então eu acho, e Nossa. transferir isso para a boca do paciente, na passividade da prótese, na adaptação das peças e no conforto do paciente. Por exemplo, com isso eu não preciso mais fazer moldagens, né? Sabe o que é Sim. moldagem? Aquela massa que se coloca na boca, né? Você não faz Não mais faz aquilo? mais isso aí, cara. Ah, não, eu sou do tempo Raramente. que era feito, que eles pegavam, Raramente. colocavam na Então, boca tudo e isso eu faziam. tive que fazer um baita de um investimento, né? Uhum. Que até se fosse considerado do ponto de vista de recurso, de retorno financeiro, isso aí Sim. não ia valer a pena, mas e ali então eu fui indo, cara, minhas impressões eu mesmo fazia em casa, porque não tinha nenhum professor para ensinar, então tipo assim, eu botava para imprimir de madrugada e leva 1 hora, 2 horas para imprimir, eu ia lá, olhava, acordava de madrugada, falhou a impressora. Falhou a impressão. Botava de novo, falhava. E eu era assim, cara, pela tentativa e erro, E sabe? essa impressão é uma resina líquida, né? Que ela vai A fazendo que a eu uso é impressão. um tanque que tu bota uma resina líquida, né? E ali tu vai. Ela vem imprimindo camada por camada, assim, de ponta cabeça. E Uhum. ela vai formando, cada camada é 50 microns, vai formando assim o desenho da peça no final das contas. Pode usar, na odontologia é muito usado. Inclusive estão imprimindo órgãos hoje em dia, eles imprimem casas, os astronautas vão para a Lua, vão para o espaço e levam uma impressora 3D para imprimir as peças Sim. da própria aeronave a espaçonave que É, estragou, sabe? na estação espacial eles utilizam muito Eu essa acredito tecnologia. muito que a impressão 3D, a impressão aditiva no futuro a nível industrial vai ser muito muito utilizada, assim, tá muito avançado isso aí. Acredito muito. Eu lembro que uma vez eu, eu confesso que eu não vou com tanta frequência no dentista como eu deveria, né? E aí, numa dessas idas, eles colocaram um coisa pra eu segurar assim, aquilo era um scanner. Escaneou meus dentes aquilo. Eu fiquei, cara, muito impressionado com aquilo. Não é. E depois ali no computador já mostra ele em 3D, enfim, Isso mesmo. e tu pode girar e mostrar tudo que Isso, precisa. tem essa parte Cara, isso é demais. didática e os links que tu consegue fazer isso aí. Eu posso. Olha só que interessante, cara. Eles conseguiram escanear os dentes do Elvis Presley. Tinha uma moldagem e um dentista tinha essa moldagem. Daí foi um outro dentista lá, anos depois, escaneou aquela boca. E tu sabe o que os fãs do Elvis estão fazendo? Eles estão usando aquele modelo de boca do Elvis para estampar neles os dentes. Pra colocar aquela mesma Cara, eles estão falando dentição. uma aberração, né? Mas por exemplo, já chegou lá uma mãe, assim, sem mais nenhum dente. A gente não tinha referência dos dentes. E ela queria, então, fazer uma prótese fixa ali. E daí, que dente vão botar? Que dente vão botar? Ela trouxe fotos antigas pra gente analisar. E aquelas fotos Pra não eram ficar muito específicas. preferencialmente de acordo com Como eu já a arcada dentária como eu já original. atendi a filha dela, né? E a mãe e filha sempre Boa. disse, traga a tua filha aqui. E a filha foi lá, escaneei, recortei o desenho dos dentes, a anatomia, o arranjo.
E a gente conseguiu jogar na boca da mãe aquele arranjo, aquela arquitetura, né? Uhum. Com os dentes da filha, cara. Fica lá. E esses dias a minha filha quebrou os 2 dentes de bicicleta. Isso aí foi uma coisa de Deus, cara. Quebrou os 2 centrais com 9 anos, cara. E Criança, né? daí, Criança sendo criança. e daí, cara, por sorte de Deus, 15 dias antes eu tinha escaneado ela. Aí tu tinha o formato Daí eu original tinha o formato, eu fui lá na minha impressora no domingo de madrugada, domingo de noite, imprimi aquilo ali. Copiei o dente dela aqui, o formato original, feito por Deus, cara, com aquelas as ameias, com a flor de lis, as bordinhas, assim. E daí eu fiz uma cópia, a gente conseguiu transferir aquilo pra boca dela. Claro que nunca mais vai ser a mesma coisa, mas ficou lá os dentes tortinhos, com as fluorescências, com o detalhamento da borda incisal, com as mesmas dimensões original. Como era? Nas mesmas dimensões, não ficou aquele dente E eu bizarro, levei esse estranho. caso pro professor Fernando de Borba Araújo, professor da URGS. Eu levei pra ele e ele já é um professor assim, mas ele não tava entendendo no momento assim que eu tava falando. Depois ele entendeu os recursos. Aham. E hoje o cara tá divulgando esse trabalho assim, teve lá na Dinamarca, na Portugal, e usando esse exemplo como Sim, uma referência nas aulas que ele dá pelo mundo afora. claro, porque São diversos recursos, sabe, cara? Que tu claro, consegue. porque tu já tem guardado no banco de Faz o dados backup. a referência Tá lá, daquela tá lá dentição, nas naquele nuvens formato. guardado. Cara, isso é muito legal, né? É. Mas, Douglas, assim, ao mesmo tempo que a gente venha vivendo esse momento maravilhoso, assim, da odontologia em questão dos recursos e o desafio que é tu conseguir estudar, acompanhar e se manter atualizado para lidar com isso, Sim, existe um paradoxo muito grande que eu preciso usar esse espaço para falar, que claro. as Aqui não tem coisas, filtro, viu? Pode falar as o que coisas precisar. básicas do básico a gente tá pecando muito, né? Porque Uhum. todo mundo sabe que a odontologia é uma coisa restrita, apesar de a gente ter oferecer a melhor, considerada uma das melhores odontologias do mundo e É, ser uma no das Brasil. mais baratas do mundo, ainda para nossa realidade populacional, as pessoas não têm recursos, né? Então, pessoal, vamos começar do Verdade. básico, vamos fazer assim, ó, vamos se preocupar em manter limpos seus dentes, em orientar, se prevenir, gastar 5, 3 minutos do seu dia para limpar os seus dentes, conversar com o seu dentista. Olha, dentista, me ensina aí a me prevenir contra as doenças bucais, ensina meu filho. Leve o seu filho desde cedo no dentista. Cada $1 que você vai gastar na prevenção, a médio prazo tu vai economizar $20. Isso aí tem Uau. estudos mostrando. Então tu vai gastar R$ 20, tu vai economizar quanto aí vezes 20 vezes Cinco. R$ 400, 400 vai gastar, vai economizar muito dinheiro também. O Brasil concentra 20% dos dentistas mundiais, você acredita? Eu até Nossa. já perdi as contas, mas passa de 500 faculdades de odontologia liberadas pelo MEC para formar dentista. Sabe que eu vi um vídeo que era uma influenciadora que ela tinha, eu não sei o que que é, se é lente, se é uma prótese, alguma coisa, que ela tirou aquilo e os dentes eram umas pontinhas assim. Que bizarro. Eu não sei o que aconteceu com os dentes dela, na verdade, mas o que que Não, é aquilo? o Eu que queria perguntar acontece, assim Douglas, é que se as pessoas acham quando ela que os, retirou aquilo, as ela pessoas mostrando. acham que os procedimentos odontológicos são coisas cosméticas. Tipo assim, ó, agora eu quero botar uma peruca, né? Eu vou Aham. lá, boto uma peruca, depois eu troco por outra. Isso não vai ter maior repercussões, né? Uhum. Quero fazer uma unha postiça, quero até mesmo uma prótese de silicone, no futuro eu posso tirar, talvez sem tanta repercussão. Mas os dentes, cara, esse negócio de você ficar olhando no Instagram aqui, ó, e é a modinha da hora, né, cara? Ah, eu quero fazer lentes. Tá, daí o que que acontece? Sabe que já não é uma coisa bem feita, com bom material, num bom dentista, já talvez não seja uma coisa tão barata, né? Daí Sim, você é uma vai, coisa mas que já tem um valor diferenciado. eu quero porque eu quero fazer. Vou fazer orçamento. Uhum. Daí acontece essas coisas, tu vai num, Deus me livre. Tu vai num dentista, talvez também interessado com a mercantilização da saúde, né? Ah, Tipo assim, acredito. bah, cara, é isso aí, vezes 10 dentes, vai dar tanto. E daí o cara vai lá, Vezes 10 dentes é muito e bom. bota a broca nos dentes, cara. No momento que tu bota a broca, assim, ó, sem critérios, é irreversível, cara. Isso aí tu condenou os dentes, cara. Isso aí tu, olha, isso a vida útil do teu dente diminuiu muito, sabe? Sim. Porque tu tirou o esmalte, tu já pegou dentina. Então isso tem que ser, assim, uma coisa
planejada. Eu faço esse tipo de abordagem, mas tu tem que assim, ó, desgastar no mínimo 0,05 milímetros no máximo, assim. Sim. Tu Nossa, tem eu que vi, ser ela mostrou super nas conservador. redes sociais aquelas dentes Uma aberração, cara. pontiagudos, Uma assim, aberração. tipo um Eu Drácula, tô assim, chocado, eu fico chocado com isso aí. E vai ser uma geração de que pessoas sequeladas. vai implantar dente depois, porque esse dente Isso aí não vai ele... longe. E daí já entra no outro negócio, cara, também. Outra. Parece que nós estamos regredindo. Antigamente, eu escutava a tua avó falava assim, quando eu tinha 15 anos, que foi no dentista e arrancou todos os dentes pra botar uma chapa, né? Uma Aham. chapa e ganhava aquilo como presente de debutante, né? Uma dentadura total superior aos 15 anos de idade. Às vezes até antes, tá? E era outros tempos, né? Claro. Era coisa cultural. Agora, esses dias, agora um paciente com 11 dentes disse que foi no dentista, o cara arrancou 11 dentes para botar uma prótese chamada protocolo. Protocolo. O que é Protocolo é esse a protocolo? chamada prótese protocolo, é protocolo desenvolvido pelo professor Brennemark, suíço, que foi o precursor dos implantes na década de 50 do século passado. Então seria uma técnica mais de 70 anos, com muito sucesso, muito bem, quando indicado, né? Bem indicado. Ah, Mas hoje em dia tu tá ainda assim, os caras têm 2, 3 dentes ruins, assim, ó, já passa uma retroescavadeira ali, tira tudo aquilo ali e já bota um implantes e uma casa pré-fabricada por cima, assim. Uma dentadura o fixa. protocolo é aquele que, tipo, você faz fixa em umas duas ou É, três partes e tu coloca bota uns 4, 5 ou 6 implantes e aí em cima tu bota uma peça, inteira. uma peça inteiriça, assim, em formato de ferradura da cada dentária, composta Aham. por dentes de acrílico e um flanco gengival rosa ali. E daí é isso aí, cara. E daí a gente vê isso aí, daí posta fotinho lá no Instagram, no Facebook, tá Mas tudo também, bonitinho. isso aí também vai demandar manutenção, né? E daí tá aí, daí estão os pacientes sem conseguir limpar aquilo, não Sim. entendendo o que que é aquele negócio. E também, mas o que eu quero dizer assim, então eles estão tá sendo comum assim, pedir para arrancar dentes saudáveis, Sim. pensando que isso é o melhor caminho. Agora, não estou dizendo que, por exemplo, tu tá lá com a tua mãe que não consegue comer, porque Claro. aquela dentadura tá balançando na boca Uhum. e já fez 2, 3 ponte móvel, aquele negócio incomoda e não consegue, machuca e dói, dói. Que o protocolo não é excelente para esses caras, é a melhor Sim. pedida mesmo. É a indicação Tu do que livra as precisa pessoas, ser feito. mas não a banalização da coisa, cara. Não tu dizer assim, ó, vamos sair arrancando, vamos sair fazendo Aham. lente, porque Tirar dentes sadios. a gente até é complicado falar sobre isso, cara, mas existe na odontologia, na medicina, um negócio, né, cara? Sim. Sabe? É um Tu tem negócio, que ele tem que. faturar, Sim. tu às vezes tem uma clínica muito grande, tu precisa pagar os teus funcionários, teu aluguel, tua manutenção, tu tem que faturar 100 mil. E daí tu começa a ter o profissional que não segue a risca, assim, os preceitos éticos. Então vamos oferecer um sobretratamento, né? Então vamos lá, então Uhum. vamos arrancar, vamos fazer 10 lentes. O meu pai, uma vez, cara, ele sofreu uma fratura no calcanhar aqui, e eu fui acompanhar ele, Sim. no ortopedista. Daí o cara disse assim, ó, seu Rogério, o senhor vai ter que operar isso aí, porque senão tu não vai caminhar mais. Uhum. Mas tem que esperar 20 dias pra operar, porque tá inchado e tal, tal. Inflamado, enfim. Inflamado. Daí tá, desse, não, tem que fazer, né, pai? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma vaquinha, hein? Vamos juntar dinheiro, 20 mil. Não pode ficar sem caminhar, né? Claro. Cara, de tarde, no mesmo dia, o médico me liga assim, ó. Ô Pablo, assim, ó. O teu pai tem que fazer cirurgia e amanhã já abriu uma vaga aqui pra me operar e vamos lá. Senão não vai caminhar. E daí eles pegam no pé. O paciente ele fica numa situação fragilizada, né? Sim. E E tu aí? tá escutando a palavra do Pois doutor. é, e aí agora? Eu tenho que operar ou não tenho que operar? E daí, mas doutor, tu não tinha falado que tinha que esperar 15, 20 dias pra operar? Daí eu já percebi, né, que o cara tava ali querendo é isso aqui, né? Uhum. Daí disse, não, vamos num outro médico. Chegamos lá, a mesmo papo, cara. Fazer uma cirurgia, daí fazer isso aqui. Daí, mas nós já tava meio escaldado, né? Uhum. Daqui a pouco eu fui falar com outro amigo meu que tinha sofrido um trauma, fratura exposta, bem complicado. Disse, ó, Rogério, por que não vamos lá para um outro médico especialista lá em Novo Hamburgo? Sim, Inclusive o vamos cara é conversar. professor da faculdade. E o cara disse assim, quer saber de uma? Essa sua fratura de calcanhar aí não vai ter sucesso a operar, não vai trazer muito benefício. O senhor vai caminhar normal, vai dar uma mancadinha ali de vez em quando e tal. A Sim. cirurgia também ia deixar sequela. Então o senhor só pega uma bolinha de plástico e fica fazendo assim com o pé, pra frente, pra trás, todo dia.
E eu te pergunto, Douglas. Ele não precisou operar? Não operou? Nossa, Ali, cara. É sobre a Sabe, conduta, cara, eu né? sou muito escaldado com isso aí. Eu Exatamente. acredito. Então, se alguma coisa acontece assim com um familiar meu, eu vou atrás, cara. Pego duas, às vezes três opiniões. Quando um fala muito diferente do Uhum. outro, eu tenho que achar ainda um terceiro, né? Pra tu. Essa semana eu estava conversando com um amigo médico e nos dias de hoje nós temos dois perfis bem distintos. Precisam existir os dois perfis. O médico que te trata quando você está doente, né? Esse é o preceito, né, inicial de anos lá da medicina. E o médico que ele vai trabalhar para que você não adoeça. Então os dois precisam existir, porque, obviamente, Sim. né? São perfis diferentes de médico para atender perfis diferentes de pacientes. A odontologia, ela trabalha mais na prevenção ou quando o paciente está doente? E por quê? Na tua ótica. Aqui no Brasil, Douglas, não é feito praticamente nenhum tratamento preventivo educativo. Existe alguns movimentos públicos, mas não existe Tem um muito aspecto pensamento cultural, assim. cultural. Então, agora, numa das eleições, um presidente ia oferecer 50 milhões de dentaduras, cara. 50 milhões ou 30 milhões de dentadura para a população. Uhum. Vê a visão distorcida que o pessoal tem. Uma dentadura, tu vai gastar o equivalente É um valor alto. a 100 prevenções. Então, não se tem aqui na nossa cultura. Existe, a título de conhecimento, existe países escandinavos, até mesmo alguns africanos, onde o índice de cárie, doença cárie, praticamente é nulo desde a década de 80, 70. Uau, Porque daí o que eu não acontece? Ó, imaginava não isso. tem cárie, não precisa de dentista, não precisa de implantodontista, não precisa gastar, não precisa tratar canal, não precisa nada disso aí, cara. E nós estamos no outro extremo. 20% dos dentistas estão no Brasil. E tudo fazendo essas coisas, cara. É trabalhando, recluso numa salinha assim, trabalhando 8, 10 horas. A gente não dá conta de tanto Direto. serviço. Sim. Porque tu tá sempre enxugando o gelo ali, cara. Tu arruma uma coisa, Uhum. traga. Então não tem, cara. Não tem nenhum tratamento preventivo. E isso é terrível. E me diz uma coisa, a complexidade do teu trabalho, tipo, das pessoas que te procuram, modificou ao longo do tempo? Ou as pessoas de 20 anos atrás que vinham com problemas é o mesmo Não. problema de hoje? Eu, por um lado, busquei tratamentos mais complexos, né? Então eu fui Trabalhar com o mais evoluindo, eu complexo. fui indo, eu Foi faço. avançando. Então hoje em dia eu estou numa fase profissional que eu me direcionei para tratamentos complexos, assim. Uhum. Eu gosto do desafio e cada vez tu vai pegando um casinho mais difícil. Mas existe uma mudança grande também dos desejos e dos perfis das pessoas, né? Tipo, acho que há 10 anos atrás, uma dentadura total, uma prótese removível era o suficiente para aquela pessoa. Ou até mesmo tu via um amigo teu ali no colégio sem o dente da frente. Sem o dente. Então, nem aí. Hoje em dia, o paciente, se não tiver assim, ó, a papila fechando ali em cima, os dentes perfeitamente. Fazendo aquele arco bonito. Se não tiver aquela perfeição, às vezes tem uma distorção de autoimagem. Então, os aspectos psicológicos do paciente mudaram, as exigências mudaram. Ninguém mais vai ficar satisfeito com uma dentadura embaixo chacoalhando sem comer, né? Então, várias coisas mudaram, a demanda. Mas, volto a repetir, o básico do básico, que é a cárie, talvez vai de mal a pior. Sim, é a prevenção. Não tem. As pessoas não se preocupam com isso. Se preocupam em ir lá, ver o que é. E o próprio paciente... A beleza, né? Agora, completando a tua situação, o próprio paciente, ele não se preocupa com a prevenção. Ele pensa que ele vai, então, pagar e vai fazer, mas não vai limpar. Né? E o dentista, ele aceita aquilo, porque também aquilo é uma coisa que dá mais retorno financeiro e enche a agenda, né? Sim, Quem o é que paciente vai não te faz a parte dele, incentivar? assim, né? Quem é que vai te incentivar a trabalhar por prevenção aqui no Brasil? Quem é que vai? Pois é. Mas não precisaria ser o dentista, que é uma mão de obra mais cara para fazer prevenção. Poderia ser um auxiliar cirurgião dentista ou uma pessoa treinada, né? O cara ia ali, poderia expor aquilo e fazer. Mas então não existe uma frequência maior, né? Não das existe autoridades de equipes saúde. treinadas para isso e muito menos na. Eu tava falando com um primo que mora na Eslováquia, morava na Eslováquia.
Tu sabia que lá, cara, se tu tem uma cárie ou tu perde um dente, tu é descontado do teu salário. Por não ter esse Não de ser cuidado descontado do com a salário, mas tu saúde. perde benefícios, tu perde benefícios da profissão, benefício vale, refeição, alguma coisa desse tipo. Se tu for no dente, lá eles têm como uma rotina, uma revisão médica, odontológica, tempos em tempos. Se tu aparecer com uma cárie lá, eles já te cortam ali o vale refeição. Sim, porque Pra tu tu não ver atendeu essa a rotina. diferença de mentalidade, né, cara? E esses Aham. países não tem mais cárie, né? Eu lembro que na Inglaterra, o agente comunitário de saúde, É. ele recebia uma bonificação por pacientes que não adoeceram na região onde ele Isso. trabalha. Viu? Entendi. Isso é medicina preventiva, isso é saúde preventiva, né? E vem dentro daqueles grupos de médico e medicina e dentista, que no caso o dentista nem tem um dentista integrativo, assim, preventivo, não existe essa visão. Na medicina agora está aparecendo, né? Medicina integrativa, os caras que tentam te ver como um todo, que trabalham na prevenção, na suplementação, Sim. na prevenção da doença, que fazem você enxergar que tu é o responsável pelo teu legado de saúde, tu é o Sim, responsável a por tua aquilo que tu história vai de vida, conquistar. o teu comportamento influencia Isso. diretamente ao longo Não do é tu tempo. ir ali na farmácia e encher, comprar uma mini farmácia, levar para Uma casa e pensar que farmacinha. eu tô tomando remédio para pressão, tô tomando remédio para diabetes, tô tomando remédio para colesterol, para isso, para aquilo. Daí, então ali no balcão da farmácia está a minha saúde. Então eu vou comprar. Cara, tá cada Isso é vez mais doente. insustentável. Tu tá Sim, cada vez mais doente e se isso não se enganando. sustenta. Então parece que na medicina talvez tomara que a gente entre nessa carona aí, sabe? Uhum. De ter esse entendimento, mas eu não vejo assim. E você tem uma visão, falando nisso, no futuro, assim, que as coisas vão modificar, vai ter uma melhoria? É sempre melhorar, né? Sempre melhorar, evoluir, as pessoas entenderem um pouco mais. Pelo menos eu acho que eu mais acredito nisso, assim, sabe? Uhum. Que vai melhorar, que tu vai conseguir. Mas a gente não tem essa percepção dessas alterações que estão acontecendo nessa geração que vem vindo aí, que eles estão vindo com uma outra cabeça, né? Eles estão muito Uhum. influenciados pela. Sei lá, cara, daqui a pouco dá um boom aí, eles inventam uma outra coisa que pelo Instagram, que arrancar dente é bonito, então eles começam a fazer isso aí, sabe? Um exemplo extremo esse aqui, mas eu não sei te dizer, assim, eu acho que o negócio pode reservar surpresas aí, porque eles Surpresas para o tá futuro da impressionante, odontologia. as pessoas estão distorcendo muito assim as coisas e ao mesmo tempo vai ter cada vez mais essas loucuras e cada vez mais gente que faça, né? Então tu Uhum. Pablo, eu queria te agradecer por ter vindo aqui no CR Portal e no Grupo CR para conversar, para trazer atualizações desse mundo, né? Que às vezes a gente fica tão afastado porque a gente vai no dentista só uma sim, vez sim. por ano. Eu acho. O certo é quantas vezes? É 2 vezes por ano Ah, ou uma bom vez por uma ano? vez por ano, né? Uma Mais ou vez por menos isso. ano e escovar os dentes, É usar fio isso aí, é o dental com principal. frequência. E, cara, nós te agradecemos, assim, por vir e trazer essas novidades, trazer essas oportunidades que existem de cuidado e Sim. de realmente poder cuidar da saúde da forma certa, né? Não fazer É besteira por aí. muito legal poder falar, assim, sair do consultório, porque isso aqui tem um poder de rodar o mundo agora, né? E eu sou Sim, bem aberto a isso aí. E se o pessoal tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo nos com comentários, a gente certeza, com certeza. direciona, tenta conversar. E também, se vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, a gente pode voltar aqui para falar também. Claro, Isso aí claro. é Quem muito tiver com interessante. dúvida já vai escrevendo aqui embaixo, Isso. já vai enviando que o Dr. Pablo vai responder. E queria pedir um espaço para agradecer a toda a minha equipe, né? Sim, com certeza. Que eu represento lá, a Camila, a Lívia, a Cássia, todos os meus colegas do laboratório, vários aí que Sim, estão ninguém junto, trabalha sozinho, a né? Existe uma equipe Edna, por trás. vários que estão junto com a gente ali. Então porque todos eles fazem parte dessa corrente, desse elo, né? Então, Uhum, agradecer pela oportunidade e agradecer a vocês também que estão sempre no meu dia a dia, assim, claro. convivendo lá. Tua Estamos aí. clínica é Dr. Pablo Vist. A clínica fica. É aqui em Rolante, na rua Henrique Grassman, 97. A gente tem Instagram ali também, é Clínica Vista, Odonto Vista, meu sobrenome é WUST, meio ST. complicadinho, né? Sim. E Dá uma conferida lá, dá uma olhada. isso aí. Pablo, muito Eu obrigado. que agradeço, brother. Até a próxima. Obrigado, Um gente. abraço.